Fala, carniceiros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o comentário é sobre The Sadness, esse filme tão aguardado que significa a tristeza. Ele é uma produção de Taiwan, fez muito sucesso entre a crítica especializada, que ovacionou bastante ele, intitulando o mesmo até como uma das obras assim de filmes de zumbis mais perturbadoras e insanas de todos os tempos. E confesso pra vocês que ele faz jus ao marketing que foi levado, né? Nossa, e como? Porque realmente é extremamente insano. Pra quem gosta de gore, muita violência, vísceras para todos os lados, sangue jorrando na tela, provavelmente vocês irão adorar. Mas será que The Sadness é apenas um filme gráfico visualmente? E é sobre isso que iremos falar hoje. Então não saiam daí, só lembrando que toda segunda é do cão aqui no canal. 我找到你了。 Bom, antes de começar, preciso fazer uma pergunta para vocês, se vocês conhecem as HQs chamada Crossed. Por que eu tô perguntando isso? O que tem a ver essa HQ com esse filme? Porque ele praticamente foi totalmente inspirado em cima dessa HQ. Eu acho que foi um dos únicos filmes de zumbis que teve essa coragem. Por que eu falo coragem? Porque essas HQs são consideradas uma das mais perturbadoras já feitas, e é bem parecida a história, bem similar à história dos dois. Resumindo a história da HQ, é um grupo de pessoas que são contaminadas por algum tipo de vírus. Não é muito bem explicado isso dentro do contexto do universo da HQ, mas que elas começam a se transformar em zumbis, mas não aqueles zumbis que a gente conhece, que são os clássicos, que comem cérebros ou até mesmo o corpo das pessoas. Sim. Na verdade, eles têm um comportamento próprio, eles conseguem atirar, conseguem se comunicar com outras pessoas, e o único intuito deles é causar sofrimento nas pessoas da forma mais deplorável possível. E confesso para vocês que sempre esperei uma adaptação dessa HQ para o cinema, e uma curiosidade bem interessante é que o criador do primeiro volume, que escreveu essa obra-prima do terror dentro das HQs, é o Garth Ennis, o mesmo criador também da franquia The Boys. Ele também fez as HQs, fez o roteiro também das séries, que pra mim é uma das melhores séries que tem na atualidade hoje em dia. Eu tô louco pra ver a próxima temporada. Isso, o roteiro dele é muito cheio de crítica social, ao mesmo tempo totalmente sem escrúpulos. Sou totalmente apaixonado pelo roteiro que ele escreve, isso é bem interessante. E é óbvio que eu queria muito uma adaptação de um filme voltado para Crossed. Só que isso é meio impossível de acontecer, porque provavelmente o filme seria banido em vários países. Não que The Sadness é um filme extremamente leve, muito pelo contrário, só que ele é mais limpo, que eu posso dizer assim. Cortaram muita coisa chocante. Tem muita coisa chocante, na verdade, no filme. Sim. Só que não é aquela coisa extremamente perturbadora. Só que é tão bem feito, é tão grotesco e tão brutal que provavelmente vai incomodar os mais sensíveis, digamos assim. A história aqui é bem simples e acompanhamos um jovem casal chamado Jin e Kate, que acorda em um dia aparentemente comum, onde Kate vai para o trabalho, só que no meio desse percurso, por causa de um vírus que circula na cidade, várias pessoas se transformam em sádicos, insanos e sanguinários. Falando assim, parece até algo simples, totalmente clichê, mas não, tá, gente? Muito pelo contrário. Ele tem uma crítica social muito forte por trás. É algo que vai surpreender vocês, tá bom? Apesar de ter uma dinâmica bem rápida, ele é um filme extremamente rápido, né? Sim. Onde tudo acontece ao mesmo tempo. É uma correria pra lá e pra cá, mas vocês têm que prestar bastante atenção também nos diálogos e no contexto de algumas cenas. Por que eu falo isso? Por ser um filme extremamente visual e bem violento, algumas pessoas podem achar que é pura violência gratuita, mas na verdade tem um significado por trás de cada violência que acarreta alguns personagens dentro do contexto da história, e vocês precisam prestar atenção nesses mínimos detalhes, porque provavelmente a experiência de vocês vai ser muito mais enriquecedora. Como falei, ele é um filme que começa muito rápido, já apresentando o personagem central da história, só que de uma forma totalmente natural, sem ser aquela coisa muito superficial. Na verdade, a gente já conhece as características dos personagens
personagens logo de início, assim. O Jim, por exemplo, é esse cara totalmente apaixonado pela namorada dele. Já a Kate tem uma personalidade mais forte, uma mulher empoderada, que tá ali se arrumando, acordando cedo para ir ao trabalho. Sim. E nisso tem uma cena bem interessante que enquanto a Kate vai se arrumando, ele pega o celular para ver as notícias e encontra um vídeo de um cara falando, um virologista na verdade, falando sobre um suposto vírus chamado Alvin, que tá ali dentro de Taiwan, que é muito perigoso, só que infelizmente o governo não tá dando a devida atenção para isso. E parece que a gente já viu isso, né? Não é? Parece... Principalmente aqui no Brasil. O filme é brasileiro, parece. Né? Então ele já faz uma crítica logo de cara a essa questão negacionista, tanto do governo quanto da população, porque o Jim também tem um diálogo com seu vizinho, que também não acredita nesse suposto vírus. Ele fala que é a teoria da conspiração, né? Isso, tem toda essa questão de teoria da conspiração. É algo bem interessante vocês pegarem esses diálogos, por isso que eu peço para vocês separarem bem em todos os diálogos e algumas cenas em específico, porque a crítica não é tão, como que eu posso dizer, didática. Não é explícita. Não é explícita, não é muito bem contadinha. Na verdade, é focado mais no visual e também alguns diálogos em específicos que causam um certo tipo de reflexão no telespectador. E no meio do percurso, enquanto o Jim leva a Kate para o metrô, para a estação de metrô, para ela ir para o trabalho, porque é bem longe de sua casa, eles vão entrando ali, eles vão de moto e vão vendo algumas cenas sinistras no meio do caminho, que já cria um arco que pode acontecer algo caótico a qualquer momento. Vai sugerindo, né? Que tem algo algumas errado. coisas, isso. Aí ele deixa a Kate na estação de metrô e ela vai pro trabalho, enquanto ele vai para uma lanchonete. Quando ele chega nessa lanchonete, aí que as coisas começam a acontecer, eu posso dizer de uma forma bem resumida que é dedo naquele lugar e gritaria, viu? Né? Porque vira uma coisa muito caótica. Não vou dar detalhes para não estragar a experiência de vocês, mas em resumo posso dizer que o que vem logo a seguir é altamente insano, gente. É muito frenético tudo o que acontece. O que me deixou mais cabulado foi a forma da direção, porque tem um time perfeito, os ângulos, os planos, as sequências de perseguição. E esse foi o primeiro trabalho do diretor Rob Jabaz, que por incrível que pareça é canadense, tá? Ele foi morar em Taiwan e ele fez esse projeto. E o que me deixou bem curioso é porque ele poderia muito bem abraçar suas raízes norte-americanas, né? Fazer um projeto mais comedido, mais comercial, mas na verdade ele abraçou as origens asiáticas e trouxe algo bem mais macabro e grotesco. E confesso pra vocês também que visualmente esse filme me deixou impactado, principalmente pra mim que trabalho com maquiagem de efeito. Eu fiquei chocado, até falei pro Yuri quando a gente tava assistindo, coitado da equipe de maquiagem que fez esse filme, porque haja trabalho, os efeitos práticos são absurdamente perfeitos. E também, assim, o elenco se dedicou muito, né? Coitados dos atores, porque é muita maquiagem, muita maquiagem, muita loucura. Até os figurantes serviram muito. Eu fiquei extasiado em vários momentos. É algo visualmente muito bonito de assistir em filmes de terror, apesar do nível ser bem pesado de violência. Eu poderia até separar esse filme em 3 atos, mas confesso pra vocês que a cinematografia dele, a direção de arte, tudo é tão impecável e tem momentos assim separados que vocês entenderão o contexto quando for assistir, que eu acho que se torna até injusto como uma obra ao todo se eu fizer isso. Mas simplificando a história basicamente sobre o Jim tentando encontrar essa sua namorada, Kate, no meio dessa cidade caótica, onde várias pessoas estão atacando umas às outras, e ela fica dentro desse metrô e começa a ser perseguida por um senhor que fica contaminado. E o interessante disso tudo é, antes de acontecer de fato, né? É o diálogo que ela tem com esse senhor que tenta conversar com ela de uma forma extremamente invasiva. E o filme faz um contraste muito interessante com relação a isso, porque ele não fica feliz com as respostas dela, já que ele é muito invasivo dentro da conversa, porque o homem acha que pode chegar na mulher e falar você é bonita e tudo mais, que se ela não gostar é uma falta de respeito. Então o filme faz um contraste muito grande com isso, porque a partir do momento que ele fica contaminado e esse vírus causa um certo tipo de
perversidade nas pessoas, mostrando o seu lado mais profano e obscuro, e ele começa a perseguir ela, que é muito bem atuado pelo ator Titsu Xiang-yang, acho que é assim que se pronuncia, é um ator veterano de lá, talvez seja o personagem mais sinistro e perverso da história. É um ótimo vilão. Sim, eu fiquei assim, chocado com esse vilão, ele entrega bastante, confesso que eu fiquei com medo desse personagem, talvez seja o personagem que eu mais me senti mal assistindo durante o filme, porque ele vai para um rumo muito sádico, muito grotesco, muito nojento de assistir, e vocês terão que conferir para entender o que eu estou falando. Então, por isso, no meu ponto de vista, não consigo separar esse filme em atos. Por quê? Porque apesar dele ter início, meio e fim, no meio desse percurso acontecem várias coisas que choca a gente, assim, visualmente. Tem a questão dos diálogos também, mas principalmente visualmente, que causa um impacto muito grande, envolvendo desde crianças, espancando outras pessoas. E tem uma cena em específico que me deixou bem baqueado com relação a isso, que eu achei bem bizarro, até comentei com o Yuri sobre. Tem também orgias de pessoas transando com muito sangue. Tem também alerta gatilho, tá? Envolvendo abuso sexual de diversos gêneros. Não são só mulheres que são abusadas, são homens também. Mas é claro que o foco maior é nas mulheres. E tem uma questão muito oportuna que eu achei interessante dentro desse contexto. Um exemplo que eu posso citar é o caso da Kate, que acaba perdendo o celular no meio dessa confusão toda e vai pedir o celular para um cara emprestado para tentar encontrar o seu namorado. E quando ela pega o celular desse cara, tem a imagem de um hentai. Para quem não sabe, hentai é como se fosse um anime, né? Só que erótico lá da Ásia. Então eles têm esse costume, ela fica super preocupada quando vê aquela foto daquele hentai, porque no caso os homens que estão com o vírus, esse suposto vírus, começam a atacar as mulheres, inclusive ela está sendo perseguida por um senhor que começa a enlouquecer e quer abusar sexualmente, fazer todas as atrocidades possíveis com ela por conta disso. Então ela fica bem preocupada. Eu achei essa sacada bem interessante. Tem a questão dos negacionistas também, tem alguns diálogos que são necessários, mas que são simples, que não é totalmente didático, como expliquei para vocês, mas é totalmente funcional para o contexto da história, e por isso algumas críticas não precisam ser totalmente contextualizadas, o que dá a entender que não é só violência gratuita por violência gratuita. Uma cartada muito certeira que eu curti bastante nesse filme é que ele não se torna algo totalmente perturbador para ser visto, né, Yuri? Sim. Eu achei bem interessante porque ele consegue ser depravado, ao mesmo tempo muito difícil de assistir porque ele é visualmente forte, né? Sim, só muito. que ele não beira ao perturbador por opção do diretor, que foca essa área de perturbação nos diálogos desses personagens que começam a atacar as pessoas. Um exemplo é que eles começam a soltar várias coisas absurdas, Sim. dizendo... Nossa, eu não posso dizer aqui, tá, gente? Né? Porque é cada absurdo que a gente ouve da boca dessas pessoas que estão contaminadas, que assim, é chocante, dele deixa mais pro imaginário para ficar até mesmo algo não tão, como que eu posso dizer, não tão inviável de ser assistido, né? Não Acho tão que- a Serbian filme. Isso, não tão a Sérbia Filme. Falando em a Sérbia Filme, tem uma cena desse filme muito parecida com a Sérbia Filme, tá, gente? Na verdade, ele é influenciado por vários outros filmes que já assisti, como The Purge, tem Extermínio, e principalmente a Serbian Filme, que tem uma cena praticamente idêntica, só que não tão explícita. Sim. Só que ele não faz isso, até mesmo para não estragar a mensagem do filme, que é algo que eu achei muito importante. Com E certeza. sem precisar ficar apelativo. Era essa palavra que eu queria sim. encontrar, tá? Pra não ficar aquela coisa muito escrachada, extremamente violenta, que cause repulsa nas pessoas. Provavelmente vai causar em algumas, porque Sim, realmente... É bem imundo. É né? bem imundo em todos os sentidos. Mas eu achei legal esse contraste dele deixar algumas coisas em off, Sim. porque ficou um time bem legal, é divertido de assistir,
consegue ser impactante ao mesmo tempo. É assistível, né? Porque a Serbian Film é um filme, na minha opinião, inassistível. Inassistível, só que eu discordo de muitas pessoas que acham que esse filme não serve pra nada. Na verdade, Ele tem uma crítica muito já grande, comentei, né? Que eu acho a Serbian Film uma crítica muito foda à indústria pornográfica nesse mercado obscuro que existe por aí. Na verdade, eu já li livros, tá, gente? Eu já fiz ciências sociais, eu já li livros sobre o assunto. Acontece coisas bem piores do que acontece em A Serbian Film, e por isso que eu defendo, apesar de não ser um filme que eu recomende para alguém. Sim. Esse filme de hoje, por exemplo, dá pra recomendar. Dá pra recomendar. Ele não chega nesse nível de loucura de A Serbian Film. Não chega, só que ele é impactante, já aviso pra vocês. Muito. Quem tem estômago fraco provavelmente não vai curtir tanto, porque realmente... vai ter problemas em continuar assistindo até o final. Só que o foco aqui na questão da maquiagem é muito mais no contexto gráfico em si, de violência física. Verbal. Eu acho que vocês irão adorar. E como falei, que ele tem algumas referências desses filmes que citei anteriormente. Isso é algo que não me incomoda e não deveria incomodar vocês que forem assistir, tá bom? Porque isso acontece dentro do cinema, é algo super natural, Tarantino que eu diga. Né? Como exemplo, tem o Ari Aster mesmo, que fez Midsommar, que é praticamente um reboot de Um Homem de Palha, só que com uma versão mais bem produzida, digamos assim. Esse filme aqui em específico consegue construir algo que eu chamo de identidade própria. Eu acho que eu nunca vi um filme de zumbis com esse tipo de abordagem, né? O Yuri tem que concordar comigo. E ele faz essas referências, mas ele não copia as coisas. Ele é original, mas faz referência a várias coisas, pega influências, né? Sim, e cria sua própria identidade, tem o seu próprio critério. E que critério, tá, gente? Falar que nem Isabela Boscov aqui. Porque é impecável em todos os sentidos. Então, por isso, pelo nível de sangue que é apresentado dentro do conteúdo desse filme, a nota que eu dou pra ele, com certeza, são 5 facadas bem sangrentas. Não tenho o que reclamar desse filme, na verdade, eu amei ele. Achei um baita filmaço. Eu tô torcendo muito pra que alguma produtora pegue ele e coloque nos cinemas. Isso aconteceu em Trem para Busan, se eu não me engano. Ele vazou 1 ano antes de seu lançamento nos cinemas, de fato, pelo menos aqui no Brasil, e fez o maior sucesso. Eu tô torcendo muito pra que isso aconteça dentro desse filme, apesar dele ser bem mais pesado. Provavelmente para maiores de 18 anos assistir. Sim, 18, 19. Não, mas o limite aqui no Brasil eu acho que é só 18 mesmo. Mas eu tô torcendo muito pra que seja divulgado. Eu acho que esse filme vai fazer muito sucesso boca a boca, porque é um baita filmaço, com certeza. Nasceu clássico. Não sei se eu acho que é um clássico ainda, eu tenho que rever. Olha que a gente já assistiu 2 vezes, tá? A gente assistiu 2 vezes e pra mim já nasceu clássico, aclamadíssimo. Um dos meus favoritos recentes que eu assisti. Sim, com certeza, um dos melhores filmes do ano. Inclusive, já prepara a pipoca, porque depois dessa gravação a gente vai ver de novo. Hoje é a 3ª vez, tá, gente? Pra vocês terem ideia, tanto que a gente curtiu esse filme. Espero que vocês gostem, tá? Pra quem quiser conferir, ele tá disponível na internet já com legenda, tá? Não tem dublado, algumas pessoas perguntam, só que infelizmente é um projeto independente que acabou vazando, provavelmente propositalmente. Eu acho que vai causar muito burburinho aí, se brincar vai parar nos cinemas, eu tô torcendo muito pra que isso aconteça. E é isso, tá, gente? Espero de verdade que vocês tenham curtido o vídeo. Quem gostou, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui, ativa o sininho porque eu posto conteúdo toda semana. Espero que todos estejam bem. E até a próxima!